têm algumas dúvidas com relação à administração pública. Por que a administração pública possui tantas prerrogativas e, às vezes, algumas restrições que nós particulares não temos? Isso decorre em razão do regime jurídico da administração pública. Quando nós estamos falando do regime jurídico, nós nos referimos ao conjunto de regras e princípios que regem determinado instituto. No caso da administração pública, ela é regida pelo chamado regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico, ele é formalizado por dois princípios que são pilares da administração pública, com os quais vocês podem entender melhor como ela funciona. Os princípios são o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Pelo princípio da supremacia, como a administração pública está atuando para satisfazer ao interesse da coletividade como um todo, ela pode legitimamente submeter interesses privados à satisfação desse interesse de toda a coletividade. É em razão do princípio da supremacia do interesse público que a administração pública possui uma série de privilégios e prerrogativas que nós, particulares, não possuímos. Por exemplo, nós temos o nosso direito de propriedade, mas a administração pública pode desapropriar nossos bens. Os contratos firmados com a administração pública. A administração pública tem poder de rescindir unilateralmente contratos firmados com particulares, alterá-los unilateralmente, aplicar sanções ao contratado. Além disso, a administração possui uma série de prerrogativas processuais. Tem prazo em quádruplo para contestar ações, em dobros para recorrer. As decisões contrárias à administração pública do judiciário, elas estão sujeitas a um recurso de ofício, ou seja, não precisa nem que a parte recorra, a administração não precisa nem recorrer automaticamente a esse recurso quando a decisão lhe é contrária. Apesar da administração ter essa série de privilégios em razão do princípio da supremacia do interesse público, ela tem também uma série de restrições que decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é que significa esse princípio? Ora, como a administração pública ela não é proprietária do patrimônio que ela está administrando, que pertence a todos nós, então ela tem uma série de restrições que nós, nas nossas relações privadas, não possuímos. Essas restrições, muitas vezes, estão trazidas pelos próprios princípios administrativos. Por exemplo, se você monta uma empresa, você pode contratar quem você quiser, inclusive pode levar todos os seus parentes para trabalhar com vocês. Isso não acontece na administração pública, porque ela só pode admitir pessoal, em regra, através de concurso público e não pode admitir parentes, que seria um caso de nepotismo com violação do princípio da impessoalidade. A submissão também às licitações, as necessidades de publicar, essa publicação, agora nós estamos na época da Lei de Acesso à Informação. Isso decorre o quê? Decorre da indisponibilidade de interesses públicos. Então, essas noções são importantes para que vocês tenham ideia de quais são os motivos que levam a administração pública a possuir tantos privilégios e tantas restrições que não alcança a nós particulares.